O engano e a astúcia dos demônios era algo que Leilin conhecia muito bem. Se um diabo não tivesse nada que o restringisse, que tipo de caos traria para Bator? Apenas o pensamento o fez estremecer, nunca houve falta de seres ambiciosos entre os demônios. Leilin então pensou em outra possibilidade. É claro que também pode ser porque os 8 arquidonquios são muito intrigantes e poderosos. Eles dividiram a autoridade que deveria ter sido propriedade exclusiva do nono inferno, fazendo com que um equilíbrio fosse mantido. Como ele estava considerando esses problemas, ele inconscientemente liberou sua aura. Junto com sua compreensão da autoridade, ele alarmou uma tremenda existência. Uma aura tão antiga e nobre, isso é um poder que só os arquidevios possuem. Quem é? Ruídos e fortes rugidos draconíacos soaram, e um gigantesco dragão de 5 cores saiu de uma caverna. Essa caverna ficava ao lado de um crânio que formava uma base enorme. Tinha 5 cabeças de dragão sinistras, cada uma de cor variada. Suas enormes garras causavam pequenos terremotos a cada passo, fazendo com que o lendário dragão que Leilin vira antes parecesse um bebê. É o guardião da área, Chromatic Dragon Tiamat. Era óbvio que o dragão passeava pela região regularmente. Os demônios não pareciam entrar em pânico. Leilin só tinha vazado sua aura por um mero momento antes de se esconder bem. As 5 cabeças enormes de Tiamat cheiravam o ar, mas no final só podiam recuar sem qualquer outra escolha. A paz e a ordem foram rapidamente restauradas nas ruas. Muitas pessoas continuaram viajando, mas Leilin ficou olhando a caverna na qual o dragão havia desaparecido, aparentemente imerso em pensamentos. Guardião da Cidadela de Bronze, dragão cromático Tiamat. Ela é um dragão enorme com poder comparável aos deuses. O AI-Chip conseguiu escanear Tiamat no curto período em que ela saiu e agora apresentava as informações a Leilin. Dragão cromático Tiamat, Titanic, força, 40. Agilidade, 10. Vitalidade, 35. Espírito, 28. Habilidades, um sopro de dragão épico. Cada uma das 5 cabeças de Tiamat pode atacar usando diferentes tipos de respiração, ou seja, gelo, ácido, corrosão, raios e fogo. 2. Aura feroz. A presença de Tiamat por si só causa desconforto em seus inimigos. Este poder está automaticamente sob efeito quando Tiamat toma voo, carrega ou ataca. 3. Feitiços. Tiamat é um padre maligno de grau 20. Ela também detém o poder de um domínio, bem como magias divinas. 4. Habilidade mágica. Como um feiticeiro de nível 20, ela pode usar os seguintes feitiços 3 vezes ao dia: comando de plantas, controle o tempo, escuridão, dominação, neblina, ventania, ventriloquismo. Talentos, alquimia, engano, foco, diplomacia, intimidação, conhecimento dracônico, intenção do sentido, identificação de feitiços, sobrevivência, conjuração de batalha, ataque aéreo, dano pesado, adepto, conjuração instantânea, juntamente com o poder do domínio, voo acrobático. Este é o poder de um ser real lendário que é vivido por um longo tempo. Não só são todas as suas estatísticas altas, ela também tem grande experiência e experiência. As habilidades e talentos por si só a tornam comparável a semideuses. Leilin tinha um olhar interessado em seu rosto. Além disso, Tiamat parece ter companheiros masculinos de 5 raças malignas diferentes. Quando eles agem juntos, eles são fortes o suficiente para lutar contra o deus de Kobolds e o deus dos tubarões. Claro, isso é apenas fora de seus reinos divinos. Baseada nas memórias de Beelzebub, a Cidadela de Bronze estava nas primeiras linhas da batalha entre Bator e o Abismo. Muitas vezes foi atacado por demônios. Enquanto muitos deles eram caóticos e enlouquecidos como cães selvagens, seus números que eram 20 vezes mais do que os demônios causaram grandes danos ao Forte de Bronze. Infelizmente para eles, os demônios dependiam da ordem e dos esquemas e nunca permitiam que os demônios invadissem o forte. Eles até haviam planejado numerosas campanhas no abismo, superando as batalhas contra os demônios. No entanto, quando nunca houve qualquer resultado distinto nas batalhas entre caos e ordem, e alguns até suspeitaram que isso continuaria até o fim do universo. Além disso, a guerra durante um longo período de tempo também deu a Asmodeus a oportunidade de colocar as mãos em Avernus.
Ele usou uma legião de 8 generais do diabo de elite. Durante um cerco pelos demônios no Forte de Bronze, ele obteve autoridade para ficar estacionado aqui e lentamente assumiu o controle de metade do forte. Com os rumores de fora, foi dito que Tiamat foi gradualmente reduzido a um símbolo e protetor do Forte de Bronze. A influência do Forte de Bronze é menos de um terço de Avernus, e ele só assumiu o controle de metade do forte. Leyline sacudiu a cabeça, sentindo que o título de Asmodeus como mestre do 9º nível era uma piada. Os demônios! Os demônios estão aqui! Cães selvagens! Uma onda de cães selvagens está atacando! De repente, um alarme estridente soou. Leyline franziu a testa e, com sua intenção divina, imediatamente encontrou uma grande quantidade de poder caótico se deslocando em direção à Cidadela de Bronze. Eles obviamente não fizeram nenhuma tentativa de se esconder, e foram encontrados por seus inimigos de uma longa distância. Comece a preparar o jantar. 8 grandes e mais auras cresceram, representando os mais altos poderes entre os demônios e apenas em segundo lugar para os demônios que pertenciam aos vassalos. Os 8 generais do diabo. Os cães leais de Asmodeus estão agindo. Isso significa que esse cerco é um esquema para lidar com os demônios? Os olhos de Leyline brilharam. Com a ordem e os cuidados do diabo, era impossível que seu covil fosse atacado sem que eles tivessem qualquer aviso. A única possibilidade disso era que os demônios tivessem planejado algo de novo, na esperança de fazer uso do Forte de Bronze e eliminá-los para reduzir sua força. Na verdade, esse plano já havia sido repetido muitas vezes, mas os demônios ainda eram enganados todas as vezes. Esses demônios que se haviam enlouquecido do mal e da sede de sangue não entendiam o conceito de esquemas. Além disso, a glória de atacar o covil dos demônios era a principal prioridade para eles com suas mentes simples. No entanto, Leyline logo se viu incapaz de rir. Ele descobriu que, com os comandos dos 8 generais do diabo, todos os diabos dentro do forte começaram a sair em ordem, como se houvesse uma rede invisível executando ordens. Conchas de alma ficaram atrás dos lêmures, que então seguiram os Pinagon. Esses diabos menores formaram um esquadrão ordenado. Seus líderes consistiam dos diabos barbudos, diabinhos e diabos da dor que eram demônios de classificação intermediária, e então seguiam os demônios maiores, como demônios, diabos farpados, demônios com chifres, diabos do gelo e muitos outros para formar um esquadrão enorme. Na cúpula estavam os 8 generais demoníacos, formando assim uma hierarquia como a distribuição de trabalho dentro de colmeias ou formigueiros, onde as operárias, drones e rainhas faziam seu próprio trabalho. Isso formou um grupo altamente proficiente que trabalhava em perfeita harmonia. Este é o poder da autoridade. Leyline entendeu rapidamente como essa rede funcionava. Era uma diferença natural nos tipos de seres que eles eram, bem como o poder da autoridade. Os 8 generais eram Pitifiendes e eram os mais altos entre os demônios. Além disso, eles obtiveram poder de Asmodeus e algum acesso à força de origem do inferno indiretamente. Embora isso não fosse direto, o poder dos 8 demônios se unindo poderia sobrecarregar tudo, permitindo que os demônios tomassem o controle do Forte de Bronze. Com essa lógica, qualquer vassalo do inferno tinha capacidade de tirar a vida de promover ou rebaixar demônios de alto nível como Pitifiendes e abaixo deles. Mesmo se eles fossem diabos sob a jurisdição de outros vassalos, eles ainda teriam uma pressão natural sobre eles. Isso foi porque eles foram afetados pela mesma origem do inferno. Baseado nas regras do inferno, se há outro Pitifien dentro do Forte de Bronze agora, ele pode ter alguma liberdade, mas ainda precisa ouvir os comandos conjuntos dos 8 generais. No entanto, isso pode ser rejeitado, ao preço de tortura ou rebaixamento. Isso realmente depende da decisão do vassalo de que é leal a. Leyline olhou para os diabos ao lado dele. Todos mantiveram a inteligência, mas ainda assim não rejeitaram os comandos dos generais. Mesmo enquanto estes eram demônios de alto escalão sob outro vassalo, eles ainda silenciosamente executavam as ordens como se isso fosse o que deveriam estar fazendo. Esta é a autoridade da força de origem mundial. Cada diferença na classificação é como uma lacuna entre o céu e o chão. Ele não havia percebido isso antes, mas depois de descobrir a diferença, Leyline imediatamente percebeu uma poderosa rede de força de origem de sua autoridade.
Imensa intenção surgiu das profundezas da rede e depois se conectou com os 8 generais. Lei Lin também recebeu algumas informações, mas ele ignorou isso. BIP. Rede digitalizada descoberta. Obtém automaticamente a autoridade máxima. Organizando. O AI Chip agora estava trabalhando em alta velocidade. Se os 8 amigos do fosso trabalharem juntos, eles poderão assumir o Forte de Bronze. Até o dragão de 5 cores, Tiamat, não ousaria subestimá-los. Infelizmente, Lei Lin tinha um forte sentimento de que, com apenas um pensamento, ele seria able a assumir esta rede e tornar-se uma existência acima dos 8 generais, comandando todos os diabos da Cidadela de Bronze. Afinal, a autoridade a que ele tinha acesso vinha do vassalo da segunda camada, Beelzebub. Comparado aos generais, que receberam essa autoridade em segunda mão, o seu era um posto mais alto. Infelizmente, se ele fizesse isso, ele definitivamente exporia sua identidade aos outros vassalos, o que não combinava com suas intenções. AI Chip, comece a esconder. Uma vez o AI Chip foi feito analisando a rede, ordenou o Lei Lin imediatamente. BIP. Missão estabelecida. Começando o processo de ocultação. Ativando o controle nos bastidores. O AI Chip entoou lealmente.